Nós estamos dedicados desde a semana última em uma matéria que o Espírito Santo colocou no coração do nosso pastor Flauzelino. Esta matéria trata-se das 7 cartas às igrejas da Ásia, escritas no livro do Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. Vamos abrir então o capítulo 2. Na última semana, nosso pastor fez uma exposição sobre uma exposição introdutória deste tema, as 7 cartas do Apocalipse, e hoje, permitindo Deus, nós usaremos o capítulo 2, versos de 1 a 7, para tratar da carta à igreja de Éfeso, a carta para Éfeso. Eu quero chamar esta mensagem Carta ao Pastor de Éfeso. Carta ao Pastor de Éfeso. Apocalipse 2, vamos ver o verso 1 e nós vamos já clamar a Deus por inspiração nesta palavra. Se você encontrou, pode dizer amém? Amém. O texto diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Amém. Espírito Santo, pedimos tua palavra, tua direção, tua inspiração na ministração deste tema. Pedimos que o Senhor abra nosso entendimento, nossa compreensão, para que tua palavra seja viva e eficaz dentro de nós, em nome de Jesus. Amém. Tome o seu lugar, por gentileza. Deus abençoe. Meus irmãos, este tema é um tema de muita responsabilidade e nós começamos a olhar para ele a partir de uma perspectiva atual. Nosso pastor, na semana última, nos abriu um panorama de compreensão muito atual para a essência destas cartas, e nós vamos seguir este mesmo padrão. E, de acordo com a lição que nós recebemos na semana passada, Deus falou claramente. Apocalipse 1, verso 11, o texto diz, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Nós começamos olhando este texto e nós percebemos que cada uma dessas congregações para quais as cartas foram enviadas, há um prenúncio, há um prelúdio, há uma introdução. Em todas estas, nós percebemos o mesmo padrão. Capítulo 2, verso 1, ao anjo da igreja de Éfeso. Capítulo 2, verso 8, ao anjo da igreja de Esmirna. Capítulo 2, verso 12, ao anjo da igreja de Pérgamo. E assim vai, o padrão se repete. Ao anjo da igreja. Ou seja, essa carta é direcionada às igrejas, mas o destinatário, a pessoa responsável por receber essa carta é o anjo da igreja. Os pastores dessas igrejas recebem a incumbência de, ao ler essas cartas, transmitir o que está sendo dita a cada uma de suas congregações. Nós olhamos para esse conteúdo das cartas, das 7 cartas, e nós podemos observá-los de 3 maneiras diferentes. A primeira maneira, elas podem ser vistas profeticamente. Essas igrejas parecem representar diferentes estágios da igreja ao longo dos últimos 2000 anos, de acordo com algumas interpretações. E se nós considerarmos isso, então a igreja de Éfeso indica um período entre o dia de Pentecostes e o ano 100 depois de Cristo. É um momento de grande expansão da igreja primitiva, mas também uma época em que algumas igrejas começaram a perder o zelo, o fervor, e heresias infiltraram o meio da igreja. Ela pode ser também visualizada na prática, além da profecia, ou de ser profeticamente visualizada, pode ser visualizada na prática.
Essas cartas foram enviadas para igrejas literais, reais, que estavam realmente funcionando no final do primeiro século, e embora eles tenham sido escritos para igrejas reais, que existiam naquela época, elas ainda são capazes de falar conosco, como igrejas reais existentes no século 21. Em terceiro lugar, elas podem ser visualizadas de modo pessoal. Essas cartas falam a congregações, mas a gente tem que estar ciente que o Senhor tem uma palavra para cada indivíduo nessa congregação, para cada pessoa, cada irmão, cada irmã, a começar do anjo da igreja que está em Éfeso. Meu desejo é tornar essa aplicação o mais prática possível para todos nós aqui e trazê-la para o nosso contexto na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no setor 4. Eu creio que Deus tem uma palavra para nós como igreja através dessa carta a Éfeso, em o nome de Jesus. Essa primeira carta, ela é a abertura de todas as cartas. Ela é a primeira indicada no texto, do verso 11 do primeiro capítulo, mas ela também é a primeira na ordem de envio das cartas. Deus preparou para que isso acontecesse, e nós temos que entender algumas coisas sobre o coletivo, sobre a cultura, sobre o que é Éfeso, e então receber alguma revelação mais profunda acerca dessa carta. Primeiro, eu indico que ela era uma cidade comercialmente importante. Por que isso faz sentido? Éfeso estava localizado nas margens do rio Castor, a poucos quilômetros do mar Egeu, para o interior do continente europeu, e ela era conhecida pelo seu magnífico porto, por navios gigantescos de todo mundo. Navios chegavam a Éfeso trazendo riquezas, bens, especiarias, e ela foi a cidade mais rica da Ásia Menor em sua época de existência. Em segundo lugar, é importante destacar que ela era uma cidade politicamente importante. Por causa do serviço passado prestado ao Império de Roma, Éfeso recebeu o direito de ser uma cidade livre. Isso significa que eles praticavam autogoverno, eles tomavam suas próprias decisões, tinham seu próprio exército, seu próprio parlamento, sua própria academia. Significava que as tropas romanas não estavam guarnecidas ali, eles não tinham que pagar impostos a Roma e nem sustentar tropas romanas. Isso permitiu com que a cidade prosperasse muito e crescesse bastante. Em terceiro lugar, é importante destacar que ela era uma cidade importante do ponto de vista religioso, religiosamente importante. Éfeso era o lar do templo da deusa Diana ou Ártemis. E nessa época, ela foi uma das 7 maravilhas do mundo na sua existência. Pessoas vinham de todos os lugares para cultuar ou aderir ao culto daquele templo. E Diana, a deusa do sexo, a deusa da fertilidade, era representada por uma estátua muito feia de uma mulher com muitos seios, representando a fertilidade através da sensualidade ou da sexualidade. E esse templo era cheio de centenas de mulheres e homens que se prostituíam no templo, e essa era a forma de adoração. Para adorar essa deusa Diana, ela era adorada através do sexo, através do ato libidinoso. E esse templo, além de servir como um templo de prostituição, servia como um lugar de banco, de guarda de dinheiro, de finanças, de bens, um cofre de segurança municipal que guarnecia toda a cidade. Ali, muitos recursos eram guardados e, além do mais, era um esconderijo para delinquentes. Se alguém cometesse um crime e fosse encontrado no templo da deusa Diana, essa pessoa não podia ser tocada, porque estando ali, ela estava sob a cobertura desta deusa da fertilidade ou da sensualidade. Aí a gente observa por que a partir deste conceito de templo, de religião em Éfeso, por que é que essa cidade foi um lugar tão perverso, tão degenerado. Era difícil viver ali. Há um filósofo grego chamado Heráclito, e ele disse assim sobre Éfeso, ele disse: ninguém poderia viver em Éfeso sem chorar pela imoralidade que deve ver todos os dias, por todos os lados. Essa cidade foi a cidade onde Deus enviou o apóstolo Paulo.
em Atos 18, Atos 19. Paulo fundou uma igreja ali e pregou por 2 anos. Enquanto Paulo estava ali, ele foi capaz de escrever 2 livros, 1º e 2º Coríntios. Então, ele colocou Timóteo como o primeiro bispo dessa igreja, o primeiro pastor, o primeiro presbítero dessa igreja. 1 Timóteo 1, verso 3. Áquila e Priscila, ou Priscila e Áquila, e Apolo trabalharam na igreja de Éfeso, lá em Atos 18. O apóstolo João também passou os últimos anos de sua vida em Éfeso, e foi lá que ele escreveu o Evangelho de João e suas 3 epístolas. Segundo a tradição, ainda, Maria, mãe de Jesus, foi sepultada em Éfeso, e essa igreja de Éfeso teve o privilégio de ouvir, de conhecer os melhores dos melhores pregadores da igreja primitiva. Mas, 30 anos depois da fundação e do crescimento do auge, do ápice dessa igreja, eles recebem uma carta. E na carta diz: ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que segura 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 castiçais. E esta carta é uma carta que carrega um teor de advertência muito sério. E nós precisamos olhar para ela hoje aqui com muito cuidado. Essa carta chega com uma mensagem de conforto, mas ela também chega com uma mensagem de advertência. Ela fala de uma mensagem de conscientização em uma sociedade que estava fora de controle. Essa carta chega para trazer à igreja uma lembrança de sua verdadeira identidade em Deus, em Cristo, pelo Espírito Santo. Ao estudarmos essas 7 cartas, eu quero que você perceba que em cada uma delas, Deus quer que nós aprendamos a lição mais importante de todas. E essa lição é uma lição de advertência, é uma lição de reforma, é uma lição de conformidade com o evangelho genuíno de Cristo. E eu quero destacar que Jesus faz 4 observações acerca dessa igreja. É baseado nessas observações que eu quero pregar essa passagem e trazer ao seu coração este entendimento, uma carta ao pastor de Éfeso. Vamos lá. A primeira observação que se destaca neste texto é que no versos 2, 3 e o verso 6, Jesus examina a reputação deles. Jesus examina a reputação deles. Jesus começa os seus comentários falando sobre tudo que está certo nessa congregação. Eles tinham muitas coisas a seu favor, e o Senhor deixa claro que Ele está vendo o que eles estão fazendo em seu nome, e eles vêm até Ele vem até eles com um elogio precioso, com um elogio sincero sobre o trabalho. Primeiro elogio, o serviço deles. Jesus usa pelo menos 3 palavras para descrever a atividade dessa igreja. Apocalipse 2, verso 2 diz: conheço as tuas obras e o seu trabalho e a sua perseverança. Obras, essa palavra fala daquilo que se faz, que se realiza. De fato, essa igreja fez muita coisa para a glória de Deus. Eles trabalharam para Jesus e Jesus viu isso e destacou nesse elogio. Ele usa trabalho, e trabalho quer dizer literalmente bater ou produzir por força bruta. Fala de trabalho intenso associado com labuta. E aqui essa igreja serve fervorosamente ao Senhor. Eles estão literalmente trabalhando até desgastar as mãos. Essa igreja, em outras palavras, não é apenas uma multidão que se reúne só aos domingos, mas é uma multidão de pessoas que estão servindo a Deus diariamente em trabalho, em atividades. A terceira palavra que Jesus usa para falar com eles é paciência, perseverança. E aqui, essa palavra fala de constância, ou seja, de repetir uma atividade, fazer um trabalho, fazer uma obra.
Ele diz que eles estão trabalhando apesar da oposição, trabalhando apesar do desconforto, trabalhando apesar da perseguição. E esse zelo pelo trabalho, pela obra de Deus é muito destacado aqui em servir fielmente nas capacidades pelas quais eles foram chamados. E se a gente tivesse ido nessa igreja num dia de domingo típico, a gente ia ouvir os anúncios do fim do culto falar de uma semana repleta de opções de trabalho. Tal dia, trabalho com as irmãs. Tal dia, trabalho com os obreiros. Tal dia, trabalho com os varões. No outro dia, o círculo de oração com toda a igreja. Neste outro dia, uma reunião de obreiros. Nesse outro dia, teremos aqui uma pessoa falando sobre saúde emocional. E aí, no outro dia, nós vamos ter um momento de jejum com toda a igreja. E depois do jejum, nós vamos comer uma feijoada. Muita atividade nessa igreja. Você podia ouvir uma lista de anúncios com muitas atividades. Eles sabiam que a igreja não se conduz sozinha. Eles sabiam que a igreja não pode se sustentar sozinha. Eles sabiam que a igreja tem necessidade de visitar e estar em meio à sua comunidade. Eles sabiam que dá trabalho fazer igreja, fazer um evento acontecer. E a gente pode transformar a igreja facilmente em um clube de atividades. Porque uma igreja não se constrói só de atividades. E aqui, apesar de Jesus estar elogiando a obra e o trabalho deles, há uma advertência que vem logo em seguida. A gente precisa transformar a igreja em um lugar onde os santos se reúnem para servir a Deus, e são edificados, que trabalham, que servem, mas o trabalho exclusivo, a obra exclusiva, quando supervalorizada, torna essa igreja alvo de uma palavra de Deus semelhante a essa. O anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que anda no meio das 7 igrejas, dos 7 castiçais. Ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz aquele que tem as estrelas, 7 estrelas nas suas mãos. Aquele que anda no meio das igrejas. Aquele que tem os pastores nas suas mãos. Ele está falando com vocês agora. Ele começa elogiando. Se a gente olhar o que a Bíblia fala sobre fazer a obra, a gente fica muito feliz. Por exemplo, Efésios 2:10, porque somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Oh glória! Tiago 2:18, ele diz, mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras, mostre-me sua fé sem obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Segundo Coríntios 9:8, Paulo escreveu, e Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todo tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Colossenses 1:10, Paulo finaliza, para que vivam de modo digno do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Se Jesus aparecesse hoje aqui nessa igreja, será que a gente seria elogiado pela obra, pelo trabalho, pela paciência, como ele fez com essa igreja? Se ele escrevesse uma carta ao pastor de tal igreja, será que ele elogiaria trabalho, obra e paciência? É aqui que surge um outro elogio que ele dispõe, e que me alegra muito, porque ele ainda fala sobre a separação deles. Ele elogia a maneira com que eles não suportam os maus. E Apocalipse 2:2, a parte B, diz, sei que não pode suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Jesus nessa carta faz questão de elogiar a maneira com que essa igreja testou aqueles que se aproximaram deles dizendo ser apóstolos, dizendo ser alguma coisa. E é por isso que essa igreja tem esse costume de testar seus obreiros, de trabalhar com eles por um tempo antes que eles sejam elevados a um pódio, a um patamar. Porque é um perigo muito grande nisso. Um obreiro precisa ser testado, sua confiabilidade, sua responsabilidade, a maneira com que ele entende, interpreta e expõe as escrituras tem que ser testado. Ele precisa ser visualizado fazendo isso. Na exposição das escrituras,
E a maneira com que alguém expõe as Escrituras fala muito sobre como ele estuda as Escrituras, como ele recebe a palavra para si mesmo. Só aí alguém é capaz de expor as Escrituras da maneira mais simples, mais clara possível, que até uma criança possa entender. E aí está a verdade do Evangelho, o Evangelho simples para todos. O teste desses aqui: puseste à prova os que dizem apóstolos e não são. Chegou um pessoal lá em Éfeso: olha, nós vimos Jesus, nós vimos Jesus. E os obreiros de Éfeso colocaram essas pessoas à prova, testaram essas pessoas. O texto ainda diz: essas pessoas, vocês acharam eles mentirosos. Ou seja, o teste foi tão minucioso que os apóstolos disfarçados foram pegos na mentira e não foram ascendidos a nenhuma posição que se deveria ou dar a todo apóstolo que chegasse com a devida credencial: sou apóstolo, sou isso, sou aquilo. Eles são elogiados por Jesus por essa atitude. Eles são elogiados porque eles preservaram a doutrina na qual eles aprenderam de Paulo, aprenderam de Timóteo, aprenderam de Priscila e Áquila, aprenderam de todo o contexto de João, quando passou um tempo com eles, escrevendo cartas e pregando para eles. Eles aprenderam com esse pessoal e eles colocaram isso à prova. E aí, por último, Jesus elogia os padrões deles. Eles são fiéis à doutrina correta. E quando as pessoas passavam por essa cidade alegando ser homens de Deus, eles colocavam eles à prova, verificavam as credenciais, se o que as pessoas estavam dizendo estava de acordo com as palavras de Jesus e dos apóstolos. E aqui, Apocalipse 2, verso 6, um pouco mais para baixo, cita isso: tens, porém, isto, que aborrecestes as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Aqui Jesus faz menção a um grupo específico, não só apóstolos em geral, mas um grupo chamado nicolaítas. Eles são elogiados por essa posição contra os nicolaítas. Ninguém está sabendo ao certo, tecnicamente, a origem, ou seja, a ideia de quem seriam esses nicolaítas por nome, mas essa palavra grega, nikao, nicolaíta, nikao e laos, elas indicam conquistadores do povo. Ou seja, era um pessoal que tinha uma ideia de conquista, tinha uma pregação adocicada, tinha uma palavra que galanteava, uma palavra que animava essas pessoas, que animava alguém, que trazia eles traziam um evangelho muito facilitado, um evangelho doce. E aí, por essa compreensão de entender que o evangelho não era assim, eles rejeitaram, eles aborreceram as obras dos nicolaítas. Tudo que os nicolaítas fizeram entre eles não passou de zero. Eles rejeitaram a todos. E aqui existe uma outra compreensão, que esses nicolaítas, por serem líderes eclesiásticos, serem pessoas de fluência eclesiástica, eles desejaram se infiltrar nessa igreja de tal maneira que suas obras se estabelecessem. E algumas denominações, nós vemos que isso acontece muito facilmente. Chega alguém que tem uma métrica, uma sapiência, uma didática, uma dinâmica, uma maneira, e essa pessoa rapidamente, dentro de uma organização, de uma igreja, de uma instituição, ganha o pódio, ganha o pau, começa a ludibriar as pessoas, enganar as pessoas, e isso ainda é uma realidade. Há uma outra sugestão mais aprofundada, de que esses nicolaítas fossem seguidores de um sujeito chamado Nicolau, e ele tentou afastar o povo do Senhor e levá-los à imoralidade, pregado no templo da deusa Diana. Ele pregava a doutrina que permitia as pessoas tanto viverem para Cristo, quanto cultuarem a imoralidade daquele templo. De qualquer forma, essas obras dos nicolaítas foram aborrecidas por essa igreja, e essa igreja abraçou a obra de Cristo, o trabalho de Cristo, tudo que se voltava para Cristo, o serviço de Cristo, era latente diante deles. Eu digo a nós aqui hoje que esse abraçar da obra é uma necessidade. Esse abraçar do reino é uma necessidade. Esse abraçar dos afazeres do reino de Deus é uma necessidade. Jesus, além de elogiar o que eles fizeram abraçando a obra, abraçando o reino, desprezando a obra dos nicolaítas, testando os apóstolos falsos, ele elogiou a firmeza deles.
Ele elogiou que a firmeza deles, verso 3, capítulo 2, verso 3 do Apocalipse, e tens perseverança, e por amor do meu nome sofrestes, e não desfalecestes. É muito sério esse elogio que Jesus faz. Jesus está falando para eles que eles são uma igreja esforçada, uma igreja trabalhadora, uma igreja dedicada, uma igreja veemente, uma igreja vibrante nas suas ações e naquilo que eles produzem. Irmãos, é uma igreja elogiável, é uma igreja copiável. Nós podemos pegar o modelo de Éfeso de trabalho, de ação, de atividade, dar um Ctrl+C e um Ctrl+V na nossa congregação, que muita coisa vai mudar em termos de ações, de atividades, de participação na comunidade, de eventos para a juventude, eventos para as mulheres, eventos para os homens, eventos a fazeres, coisas que despertam a comunidade, tornam a igreja um point de visita. Ah, você vai no cinema? Não, eu vou na igreja, que na igreja tem um negócio fenomenal lá. Eu vou fazer, não, você vai aonde? Eu vou no parque. Não, eu não vou, eu vou na igreja, que na igreja tem uma coisa especial acontecendo. Porém, há uma advertência de Cristo. E aqui, que depois de ver Jesus examinando a reputação dessa igreja, nós entramos no segundo tópico. Jesus expõe a realidade deles. Jesus expõe a realidade deles. E qual que é a realidade, pastor? Apocalipse 2, verso 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Meu Deus. Aqui está o perigo. Depois de oferecer essas palavras de elogio, de dizer a eles o que importa, na questão positiva, do que ele vê positivo entre eles, diz, olha, eu elogio isso, eu gostei desta parte de vocês, agora eu vou visitar uma área da vida de vocês que está dando problema, e eu vou dizer uma sentença. Eu quero que vocês analisem essa sentença profundamente, porque ela determina o futuro de vocês. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Jesus está oferecendo para eles aqui uma palavra de descontentamento. Embora eles pareçam bons na superfície das atividades, há problemas no coração que tem que ser resolvido. Jesus informou eles que esse aqui é um assunto pessoal. Ele está entristecido com este problema em particular que ele está vendo aqui nessa igreja. A gente precisa entender que Jesus vê o que a gente faz fora da igreja. Oh, aleluia. Vou repetir essa parte. A gente precisa entender que Jesus está com a gente fora daqui. E aqui, irmão, nós somos lindos. Aqui está todo mundo dignificado, bonito, cheiroso, arrumado, digno a gravata. Alguns estão com o nome mais bonito que o meu. Eu só sei fazer esse aqui. Então, talvez, às vezes fica ruim. Mas o seu talvez está muito mais bonito. Jesus sabe o que a gente faz fora daqui. Depois que termina essa reunião, isso aqui, Jesus sabe, e é por isso, por saber o que ele sabe, ele diz, tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Mas e as obras? Deixaste o primeiro amor. Mas e o trabalho? Deixaste o primeiro amor. Mas e a perseverança, a paciência? Deixaste o primeiro amor. Mas e os nicolaítas que nós colocamos eles para... Deixaste o primeiro amor. Mas e os apóstolos que nós testamos, verificamos e ligamos a credencial e isso não é... Deixaste o primeiro amor. Ele é capaz de olhar além da superfície da nossa vida e identificar onde é que está a situação. E quando ele encontra, quando ele identifica, ele pontua claramente. Porque essa situação que Jesus descreveu deles de deixarem o primeiro amor, indica que eles estão em uma situação complicada. A sua comunhão, a sua conexão com Deus estão em perigo. E isso está entristecendo. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o seu primeiro amor. Jesus dá um diagnóstico. Ele olha para essas pessoas que ele ama, essas pessoas pelos quais ele morreu, ele fala simplesmente, vocês não me amam como antes. Vocês deixaram o primeiro amor. Vocês têm amor,
mas não é um amor profundo. Vocês têm um amor, mas não é mais fervoroso. Tem um certo amor, mas não é o primeiro amor que encheu vocês de paixão para me servir, que deixou seu coração completamente extasiado pela minha presença. Vocês têm amor, vocês amam a igreja, vocês amam a atividade da igreja, mas vocês não me amam mais como no começo. Vocês amam a doutrina, mas vocês não me amam mais como no começo. Vocês amam o estudo da palavra, mas não me amam mais como no começo. Vocês amam ler e preparar esboços de sermões, mas não me amam mais como no começo. Eles estão ocupados em seus corações com todos os afazeres da igreja, mas eles deixaram o primeiro amor. Irmãos, a vida cristã é um caso de amor. É um caso de amor com o Senhor Jesus. É um encontro apaixonante, flamejante, que a pessoa, quando recebe a salvação no coração, ela se torna completamente moldado, modificado. Ela é transformada. Todo desejo do mundo, Jesus ajuda ele a vencer, e ele começa a desejar a presença. Todo desejo pelas coisas do mundo, Jesus ajuda ele a triunfar sobre isso, e ele imediatamente começa a desejar a palavra. Ele deseja os louvores, ele deseja a oração, ele deseja a busca. O começo, o princípio deste amor, deste fervor é especial. 1 Coríntios 13, versos 1 e 3 diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor, seria como metal que soa, como símbolo que retine. Ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, ainda que entregasse todo o meu corpo para ser queimado, não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Perceba que todas as atividades desse texto, tudo que se faz desse texto, sem amor, não vale nada. É aqui que Jesus está confrontando essa igreja, dizendo: vocês têm muitas atividades, eu estou gostando, olha, troféu, joia para vocês. Eu estou, é obra, é princípios, é serviço, é trabalho, mas eu tenho contra vocês uma coisa. E aí a pergunta que surge é: o que é o primeiro amor? O que é este primeiro amor que Jesus está refletindo com essa igreja? O que torna ele tão especial? Eu vou sugerir para nós que o primeiro amor é fervoroso, é emocionante, ele move o coração, ele faz a alma vibrar, ele faz o olho lacrimejar. Nosso pastor fala sobre o ministério dos olhos secos, o ministério dos olhos sem lágrimas, daqueles que deixaram o primeiro amor. O primeiro amor indica que aquele que recebeu está vivo, está vibrante. Você se lembra como que foi o primeiro encontro com o seu cônjuge? A minha memória disso é bem recente, eu me casei há pouco tempo, então minha memória é bem recente. Eu lembro aonde eu levei a minha fabulosa esposa. Oh, bendito seja Deus, que dia bonito, irmãos. Olha, ninguém esperava que Deus ia me honrar, mas Ele me honrou, aleluia. Eu me lembro desse dia, eu lembro disso, e o coração chega a dar uma palpitada, porque é um amor que surgiu, algo que apareceu com uma força tão intensa. O nosso amor pelo Evangelho, pela presença de Deus, nosso amor despertado na salvação é semelhante a isso, é espontâneo, é impetuoso, é um amor fervoroso. E aqui nós entendemos que este amor nos produz ou nos ajuda a fazer ou a ter atitudes diferentes das que nós tínhamos antes com relação àquele ou àquela que é o objeto do nosso amor. Alguém que estava triste agora é alegre porque está amando. Alguém que estava caído, sem nenhuma perspectiva, agora está de pé, agora está para cima porque está amando, porque está apaixonado. Isso diz respeito à nossa vida cristã. No mundo perdido nós estamos mortos, os nossos delitos e pecados, mas porque fomos restaurados ao Evangelho, este amor de Deus que nos invade, nos levanta, nos prospera, nos protege, nos anima, nos ajuda, nos facilita em
toda atividade. Aquele que recebeu o primeiro amor trabalha melhor, vive melhor, come melhor, faz atividade física. Aquele que recebeu o primeiro amor, ele está maravilhado, ele está lendo a palavra, ele está focado, ele está firme, ele está em todas. Mas tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. É um amor extravagante, é um amor que não visa nenhum lucro, nenhum benefício pessoal, é um amor que não se importa com a finança ou com o custo. Eu olho para Maria e lembro que Maria pegou o vaso de alabastro com um nardo puro, e ela nem ligou, ela quebrou e ungiu os pés de Jesus, oh aleluia. Isso é um exemplo de primeiro amor. O amor verdadeiro está em qualquer coisa, em qualquer momento, instantaneamente demonstrado de forma genuína, com a máxima intensidade. Ele é fervoroso. Mas tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. Eu tenho duas perguntas de diagnóstico para nós aqui agora. Baseados nessa descrição do que é o primeiro amor. Essas palavras descrevem seu amor por ele? Uma segunda pergunta: você o serve porque o ama ou por senso de dever? É aqui que se separam aqueles que estão no primeiro amor daqueles que não estão mais no primeiro amor. Aqueles que estão no automático. E não tem nada mais difícil do que ser crente no automático, do que viver a vida cristã no automático, do que cumprir uma tarefa no automático. Na semana passada, nosso pastor destacou a pregação por obrigação. Ninguém é obrigado a pregar aqui, irmãos. Nós temos que acabar com essa história de pregar por obrigação. Tem que pregar. Não, eu vou pregar porque eu tenho que pregar. Vou pregar porque aí, nossa, vai só ter eu para pregar. Não! Isso tem que acabar em nós. Não pode ser assim de maneira nenhuma. Nós não podemos tolerar em nós este comportamento, porque nós não o servimos por mero dever ou por senso de completar a missão. Eu sou um soldado e eu vou completar a missão que ele me deu, eu feliz ou eu triste. Não, não, não. Há que haver um renovo, porque nós somos soldados, mas somos soldados do exército de Deus, e esse exército não se comporta como um exército mundano. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. É possível trabalhar sem amor, mas é impossível amar sem trabalhar. Você pode trabalhar e não estar apaixonado pelo Senhor. Perceba o irmão mais velho do filho pródigo, lá em Lucas 15. Você pode amar alguém, mas não amar o seu trabalho. Você perceba Jacó em Gênesis 29, amando a sua esposa Raquel e trabalhando por ela, mas odiando o seu trabalho, fazendo aquilo por 14 anos na marra. A primeira chance que ele teve, ele saiu fora e largou Labão para trás e correu. Perceba que Deus está trabalhando no coração deste pastor. Jesus está escrevendo essa carta e o Espírito Santo está ditando isso aqui no coração do apóstolo. Isto escreve, aleluia, aquele que anda no meio das 7 igrejas, aquele que tem os 7 pastores nas mãos. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Essa igreja de Éfeso era uma igreja que era ativa na obra, mas estava servindo por um senso de dever e não por um amor fervoroso. Eles se tornaram como a irmã Marta, lá em Lucas 10, que estava trabalhando, mas sem se assentar aos pés do mestre para se deleitar na presença dele. Ela trabalhou, mas não era por amor. Pode fazer uma reflexão aí no seu coração, honestamente, mas não seja desonesto com você e com o Espírito Santo que prega a palavra, não seja. Você pode fazer um diagnóstico aí no seu coração. O amor que está no seu coração é o primeiro, ele perdeu a validade. É o primeiro amor que está aí, ou é o senso de dever único? É o primeiro amor que está aí, ou é simplesmente
um desejo pela posição que te foi oferecida e você ficou sem graça de falar não? É o primeiro amor que está aí? Ou é a capacidade de pretender, de enganar uma multidão? Ninguém consegue enganar muita gente por muito tempo, mas enganar uma parte da multidão com o seu carisma, o jeito que você lida com as pessoas, é o primeiro amor ou é outra coisa? Porque o texto diz: tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Primeiro, Jesus examina a reputação deles. Segundo, Jesus expõe a realidade deles. E agora, em terceiro lugar, no verso 5, Jesus explica o remédio para eles. Oh, aleluia, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Apocalipse 2, verso 5, o texto diz: lembra-te, pois, de onde caístes. Arrepende-te, pratica as primeiras obras, e se não, brevemente virei a ti, e removerei do teu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Não te arrependeres. Irmãos, esse texto explica o remédio que Deus está oferecendo para essa igreja de maneira muito plena, muito clara, muito simples, e que se a gente pegar esse remédio e aplicar na nossa própria vida, oh aleluia, haverá uma transformação dramática na nossa vida cristã. Haverá uma transformação muito grande em tudo que nós fazemos para o reino de Deus. O remédio de Deus para eles está aqui. Jesus não veio para bater, para machucar. Jesus não veio para ofender. Essa fala dele diagnosticando: tenho porém contra ti que deixaste seu primeiro amor, não é uma ofensa, não é uma pancada, não é um tapa. Jesus não está batendo neles, é um diagnóstico de apoio. Jesus vem para ajudá-los. Ele oferece essa palavra de elogio, depois uma palavra de contenção, e agora ele traz uma palavra de remédio. Oh, glória a Deus. Ele quer ensiná-los o que fazer para lidar com a situação da perda do primeiro amor. E ele começa falando sobre lembrar, aleluia. Ele fala sobre lembrar. Jesus convida essas pessoas para olharem para trás, e ele quer que eles lembrem do momento que o conheceram. Ele quer que eles reflitam no momento em que eles o receberam como Salvador, em tudo que ele fez, tudo que ele concedeu a eles desde o princípio. Ele quer que esta conexão que está dentro deles com ele seja renovada através da lembrança. Olhem para a época em que o primeiro amor surgiu dentro de vocês. Às vezes é importante a gente dar uma parada e visitar um flashback do passado, e visitar um momento da nossa carreira onde a gente não tinha Cristo, só para a gente relembrar: meu Deus do céu, onde eu estaria uma hora dessa? Nós não lembramos do passado com orgulho. Eu fazia isso, eu fiz aquilo. Não lembramos com orgulho, porque aquilo que a gente fez no passado que não glorificava a Deus não merece nossa atenção e nosso aplauso. Mas nós lembramos do passado com uma perspectiva técnica, exclusivamente para revivificar em nós este senso de emergência, vida ou morte. A gente estava lá na garra do inimigo, nas mãos do adversário, perdidos e destinados à condenação eterna, mas ele nos encontrou, ele nos alcançou, ele nos perdoou, ele nos vivificou, e tudo que a gente estava fazendo de errado, ele perdoou. E ele disse: vem, meu filho amado, vem aqui que eu coloco um anel no seu dedo, eu ponho vestes novas em você, eu ponho sapato nos seus pés, e eu te santifico, eu te ponho na minha presença, eu dou uma festa em sua homenagem, e eu digo: meu filho que estava morto reviveu, estava perdido e foi achado. Visitar este momento é importante, porque o próprio Cristo escreve e diz: lembra-te, pois, de onde caístes. João 14, 26 diz para nós assim: mas o ajudador, aleluia,
O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. O Espírito Santo ajuda a gente a lembrar. O Espírito Santo me ajuda a lembrar quando foi a última vez que eu jejuei de verdade. O Espírito Santo me ajuda a lembrar quando foi a última vez que eu visitei a Escritura e derramei uma lágrima em cima da página. O Espírito Santo me ajuda a lembrar quando foi que eu cantei de coração, mesmo desafinado, eu entreguei tudo que eu tinha e o Pai recebeu a minha adoração. O Espírito Santo me ajuda a lembrar quando foi que eu preguei aquele sermão dedicado, que eu entreguei à igreja de Deus um banquete preparado e adoçado e temperado pelo divino Espírito Santo. Ele ajuda a gente a lembrar. Lembra-te de onde caíste, aonde eu errei, aonde eu falhei, aonde eu deixei de executar, aonde eu deixei de ter atenção, aonde eu deixei de colocar as minhas mãos da maneira correta no arado de Deus. Lembra-te de onde caíste. E então ele dá um outro conselho, aleluia. Ele diz: arrepende-te. Ele fala de arrependimento. Arrependimento é o primórdio do evangelho. A palavra pregada a todos nós antes das epístolas é arrependei-vos. Jesus, em Mateus 4,17, desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. A primeira mensagem de Jesus é arrependei-vos. A primeira mensagem de João Batista é arrependei-vos. A mensagem que leva a gente a conhecer a Cristo é arrependei-vos. É olhar para a nossa situação e declará-la uma situação digna de arrependimento. Eu me arrependo, eu me entristeço com essa situação, eu quero mudar de situação. Como que eu faço? Aí vem a conversão. O Espírito Santo tira você daqui e põe você ali, e aí a sua fé é despertada para a salvação. Tudo começa no arrependimento. Mas crente idoso, crente velho, velho crente, gente que está aqui há 20 anos, pode voltar e se arrepender, porque Deus ainda recebe o arrependimento daquele que crê. Arrepende-te. Arrepende-te é o texto. Arrepende-te. E então, quando Jesus está escrevendo, ele volta a falar. Ele fala primeiro da questão da lembrança, da memória. Ele fala do arrependimento e depois ele fala sobre repetir. Ele trata da repetição. O que ele está dizendo lá no final do verso? Pratica as primeiras obras. Pratica o que você praticava lá no começo do primeiro amor. Ele diz: façam as primeiras obras. Eles estão sendo instruídos a começar a fazer as coisas que faziam no primeiro amor. Tito 2, verso 7, Paulo está ensinando Tito e diz para ele: em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra integridade e sobriedade. Em tudo seja exemplo, te dá por exemplo de boas obras. Ou seja, você é um modelo e as pessoas vão repetir aquilo que você está sendo como modelo. O modelo é essa doutrina que eu te passei e você replica esse modelo e as pessoas vão replicar este modelo. Ou seja, só pratica as primeiras obras, só pratica a propedêutica, o início, o começo, o beabá, o obedecer, o ABCD. Só faz o simples Tito, porque as coisas vão funcionar assim. Deus está chamando a igreja de Éfeso para repetir, para refazer as primeiras obras e colocar essas obras em pauta. Deus está falando para eles: voltem
a ler a palavra como vocês liam antes. Voltem a orar como vocês oravam antes. Voltem a testemunhar o evangelho como vocês testemunhavam antes. Voltem a clamar e a chorar pelas almas. Voltem à adoração do princípio. Nós precisamos adotar essa prática de repetição. De vez em quando, lembra de um culto que você participou e que você entregou a Deus louvor e adoração como nunca, e dá uma olhada hoje, como é que você está se comportando como um juiz da adoração alheia, como um fiscal do glória e do aleluia do irmão do lado. Você e eu estamos nos comportando como alguém que vai observar de passo a passo, como alguém está portando na presença de Deus. Olha, eu acho que fulano deu muito glória, eu acho que ciclano falou muita língua, eu acho que Beltrano deu 2 sapateadas, não era para dar nenhuma, eu acho que ciclano está pregando muito forte, eu já acho que ele pregou muito fraco, eu acho, e de achismo em achismo, nós temos contra nós, que deixamos o primeiro amor. Mas o texto diz, volta a praticar as primeiras obras. Aleluia! Aleluia! Repete as primeiras obras. E a última parte do texto, ele está falando de uma posição de remoção. Ele olha para aquela igreja e depois de falar sobre relembrar, depois de falar sobre a questão do arrependimento, depois de falar sobre repetir, ele lida com uma palavra chamada remoção. Ele diz para eles assim, o final do verso 5, senão brevemente virei a ti. Senão, brevemente virei a você, meu Deus, e removerei do teu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Se eles se recusassem a chegar onde eles precisavam, Jesus está dizendo que vai apagar, que vai remover a vela deles, vai remover a tocha deles acesa ali naquele candeeiro. Há uma lâmpada na minha casa que precisa ser trocada, e ao invés de ir lá consertar essa lâmpada, arrumá-la, hoje em dia nós temos essa mesma atitude. Nós removemos a lâmpada queimada e colocamos a lâmpada nova. Jesus está dando essa mesma ideia. Eu vou remover vocês por conta dessa dureza no coração, de não desejar o arrependimento e a busca. E aqui eu fico preocupado, porque é exatamente o que aconteceu com Éfeso. Se você visitar Éfeso hoje, as pedras estão lá para contar a história. A ruína está lá para contar a história. Aonde está a igreja vibrante de Éfeso? Não existe mais. Aonde está a igreja vibrante que estava aqui a primeira carta escrita a eles? Não existe mais. Essa igreja não tem mais o mesmo endereço. Essa igreja não tem mais os mesmos familiares. Essa igreja, historicamente, essa igreja deixou de existir. Historicamente, essa igreja se apagou. Essa igreja parou de existir. Sua lâmpada foi removida. Eu sinceramente não desejo que Deus remova a nossa lâmpada como igreja. Eu sinceramente não desejo que Deus remova a nossa lâmpada como igreja. Você já percebeu que há lugares onde as igrejas têm sua lâmpada apagada? Você já percebeu que há lugares onde a igreja não brilha na comunidade, onde a igreja não conversa com as pessoas que estão passando na rua? Você já percebeu que tem lugares onde a igreja não conversa com os vizinhos, não apoia ninguém, não ajuda ninguém, não facilita ninguém? Você já percebeu que há igrejas onde não há mais salvação de almas, onde não tem mais gente recebendo o evangelho genuíno e sendo transformados de dentro para fora e crendo em Jesus Cristo como Salvador? Essas lâmpadas estão sendo removidas, porque é o que acontece com aquele que não conserta a falta do primeiro amor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha piedade da nossa alma. Oh, aleluia.
Que Deus nos ajude, nos dê a chance de nos renovar na presença dEle hoje, agora, porque esta palavra do Espírito Santo vem sobre mim, e você não faz ideia o quanto eu apanhei escrevendo isso aqui, o quanto eu levei uma chicotada bem dada, escrevendo este texto, e entendendo que é uma necessidade geral, dentro de mim, a começar pelo primeiro que fala. Eu preciso restabelecer a minha conexão com Deus, como no primeiro amor, do jeito que era antes. Pastor, é difícil, eu já tenho certa idade, eu não pulo mais como eu pulava, eu não canto mais como eu cantava, mas este primeiro amor, ele só se expressa depois que foi revelado internamente. As suas expressões do primeiro amor não são tão importantes quanto a manifestação deste amor dentro de você. Uma vez que ele se manifesta dentro do seu coração, qualquer outra expressão não importa. Deus vai visitar seu coração. Deus não vai visitar suas expressões externas, é o seu coração que ele visita. Há que haver uma busca pelo primeiro amor, há que haver uma busca pelas primeiras obras, há que haver uma busca por esta manifestação divina. E aqui que eu entro neste segundo contexto, nesse quarto contexto, porque primeiro Jesus examina a reputação deles, depois Jesus expõe a realidade deles, depois Jesus explica o remédio para eles, e agora nesse quarto conceito, no verso 7, Jesus exibe a recompensa deles. E é aqui que essa igreja deveria ter ficado mais alerta. No que eles falharam, a gente não vai falhar. Alguém pode dizer aleluia? No que eles erraram, a gente não vai errar, porque nós estamos olhando para essa recompensa com uma perspectiva profética mais eminente do que nunca, uma perspectiva apocalíptica mais veemente do que nunca. Jesus, no verso 7 do capítulo 2 do Apocalipse, diz: quem tem ouvidos, ou aleluia, ouça o que o Espírito diz às igrejas, aleluia. Ao que vencer, oh glória, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus, aleluia. Dá para a gente aprofundar um pouco aqui, porque comer da árvore da vida, dado ao vencedor, está alinhado à promessa de que essa árvore da vida seria dada a todo ser humano, a todo filho de Adão. A árvore da vida é uma bem-aventurança que está lá. Se nós observarmos Apocalipse 22, verso 14, ela reaparece, mas ela diferente da árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal, de Gênesis 2, verso 17, ela é uma árvore especial, é uma árvore designada por Deus com este símbolo escatológico, esse símbolo profético, esse símbolo apocalíptico. E aqui nós podemos observar algumas coisas. Primeiro, que ela é chamada em alguns contextos de a árvore da provação, ou seja, a árvore de uma vida conceituada. E se nós olharmos como Almeida de 1969, o texto diz: eu darei que se alimente. Não é uma vez, não é uma única vez, não é um único fruto dessa árvore, mas é alimentar-se dela, é participar dela constantemente. Ou seja, no Éden, esta árvore foi proibida para nós por conta do pecado de Adão, e esta árvore foi selada e guardada por Deus. Mas Jesus está dizendo para essa igreja: ao que vencer, eu darei que ele tenha refeições da árvore da vida. Eu darei que ele se assente para comer da árvore da vida quando ele sentir no coração. Eu servirei da árvore da vida. Eu estarei com ele compartilhando da árvore da vida. Ela está no paraíso de Deus. Aqueles que foram vencidos não participarão, mas aqueles que vencerem participarão da árvore da vida.
Há uma recompensa disponível para o vencedor. E esta palavra vencedor está ligada com realização de feito ou conquista de vitória. E essas pessoas estarão face a face com Cristo, porque eles venceram. E essa recompensa é uma recompensa incrível, porque aqueles que venceram vão ser capazes de experimentar aquilo que outras pessoas nunca poderão experimentar. E nós olhamos para o livro do Apocalipse 2, verso 7, e o texto começa dizendo: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. E aqui é uma expressão acontecendo no final de cada carta, que cada igreja recebeu. Nós vemos Jesus em Mateus 11:15, Marcos 4:23, Lucas 4:23, Marcos 7:16, é a mesma expressão que Jesus usa para quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aqui o Espírito Santo é destacado como aquele que fala com a igreja. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ou seja, tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que o autor escreveu, não veio da sua cabeça, não veio da sua inspiração natural, não veio da sua cognitividade, da sua habilidade de pensar e criar, veio do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que disse, foi o Espírito Santo que falou, foi o Espírito Santo que disse tudo isso para a igreja. Eu submeto a você humildemente que foi o Espírito Santo que falou conosco aqui essa noite. Foi o Espírito Santo que falou com você e comigo. Quem tem ouvidos, ouça. Aleluia, aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o texto continua: ao que vencer, aquele que obtiver vitória, aquele que conquistar o ato aquele que conquistar o objetivo proposto nessa carta, aquele que vencer. E aqui é aquele que vence, mas não vence em seu nome, porque aquele que vencer não vencerá por si mesmo. Meus irmãos, tudo nós fazemos aqui pela fé, não fazemos em nós mesmos. Ao que vencer, que venceu o pecado, que venceu o assédio, aquele que venceu o mundo e a tentação, venceu o erro e prevalecer contra o mal, aquele que venceu as provações da vida, que venceu o medo, que venceu todos os aspectos das tentações. Nós vencemos, mas nós vencemos no poder do sangue de Jesus, nós vencemos na força de Deus. Ao que vencer, pastor, será que eu vou vencer? Você vai vencer, aleluia. Pastor, será que eu consigo? Você consegue. Você não consegue na sua força, mas consegue porque Ele te ajuda, consegue porque Ele te fortalece, consegue porque Ele é com você, aleluia. Ele encerra dizendo: darei a comer da árvore da vida. É o significado de que ele vai admitir essa pessoa no céu. E essa frase, árvore da vida, remete sem dúvida à linguagem usada lá no Jardim do Éden, capítulo 2, verso 9, 3, 22, onde a árvore da vida é mencionada. Essa árvore indica uma participação na eternidade com Cristo, indica uma participação na eternidade com Deus, indica que nós estaremos perante Ele perpetuamente. Deixa eu explicar a você que a árvore do conhecimento do bem e do mal não era tão importante quanto a árvore da vida, porque assim que o homem provou da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus o tirou da sua presença, que era o Éden, e deixou a árvore da vida guardada lá, para que Cristo viesse e Cristo performasse, realizasse a obra da salvação. E depois de nos salvar, todo aquele que cresce em Cristo seria perdoado e justificado, e logo mais, ao que vencer, aleluia, ele poderia entrar de volta no mesmo lugar onde está a presença de Deus, onde está a árvore da vida que Adão não mereceu, que Adão desprezou, que Adão trocou pela árvore do conhecimento do bem e do mal.
final. Agora, porque Cristo venceu, e nós vencemos por Ele. Ao que vencer, eu lhe darei que coma da árvore da vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Que coma da árvore da vida. E ele relata que está no meio do paraíso do meu Deus. Aleluia. Essa árvore está guardada para mim e para você, no meio do paraíso do meu Deus. Eu fico preocupado, porque tem muita gente perguntando para mim. Eu tive uma conversa com alguns jovens umas 3 semanas atrás, e a preocupação era: pastor, no céu tem Coca-Cola, pastor, no céu tem coração de frango, no céu o que tem mais? No céu tem torta de alguma coisa, no céu tem beijinho, no céu tem brigadeiro, pastor, no céu tem aquele morango do amor. No que tem no céu? Tem no céu, pastor. Eu disse a eles cuidadosamente: vocês vão se converter em nome de Jesus, porque tudo que tem na terra, tudo que você desfruta de delicioso, quando você vai no restaurante e passa naquelas bandejas, vai enchendo o prato, fazendo aquela, e vem o garçom e traz aquele negócio quente, pegando fogo vermelho, sei lá, meio amarelo, tudo que ele traz para você não se compara com o que tem no céu. A primeira coisa que tem no céu é a presença de Deus, e só a presença me basta, só a presença te basta, só a presença te basta. Mas ele disse: ao que vencer, eu lhe darei a comer da árvore da vida. É uma participação na eternidade com Deus. Alguém pode dizer aleluia? Eu quero encerrar essa mensagem dizendo a você que nós vamos vencer em nome de Jesus. Aleluia. O Espírito diz à igreja, nós vamos obedecer o que o Espírito está dizendo à igreja. Nós vamos tomar essa palavra no coração e nós vamos observar aonde é que nós caímos, aonde é que o primeiro amor ficou, em que ano foi que eu parei de me dedicar de verdade, em que mês, em que dia da semana foi que eu abandonei o primeiro amor, em que episódio da minha caminhada de fé, em que momento de frustração, em que momento de raiva, em que momento de provocação eu deixei o primeiro amor. Eu vou lembrar, eu vou me arrepender, eu vou praticar as primeiras obras, eu vou cumprir o protocolo dele, porque ele me ajuda, ele me levanta, ele me sustenta, ele me guarda. E quando o primeiro amor volta, tudo muda. Quando o primeiro amor volta, tudo é transformado. Quando o primeiro amor volta, a minha oração é modificada. Quando o primeiro amor volta, a minha pregação é transformada. Quando o primeiro amor volta, o perdão é liberado de imediato. Quando o primeiro amor volta, a graça compartilhada e a pregação do testemunho são naturais à minha volta. Quando o primeiro amor volta, a leitura da Bíblia se torna uma viagem no tempo, e eu leio do lado do autor. Aquele que escreveu lê junto comigo. Alguém pode levantar a mão e dizer aleluia? Quando o primeiro amor volta, a adoração deixa de ser um ritual. Quando o primeiro amor volta, a comunhão com os irmãos é fortalecida. Quando o primeiro amor volta, o testemunho deixa de ser um programa, deixa de ser algo programado. Quando o primeiro amor volta, a paciência da aprovação é fortalecida. Quando o primeiro amor volta, a guerra contra o pecado se intensifica e a vitória é minha em nome de Jesus. Quando o primeiro amor volta, os relacionamentos interpessoais são fortalecidos pelo amor de Deus. Quando o primeiro amor volta, as visões do céu se abrem, a conexão com o Espírito Santo aumenta, o dom de línguas é fortalecido, a profecia reaparece, a visão de Deus se manifesta. Quando o primeiro amor volta, o Espírito Santo está convidando a gente para o primeiro amor aqui essa noite.
O Espírito Santo está convidando você para o primeiro amor aqui essa noite, aleluia. O Espírito Santo está me convidando para o primeiro amor aqui essa noite. Ele está me convidando a me conectar com Ele de novo, para voltar a fazer as primeiras obras. E Ele vai te ajudar, Ele vai te ajudar, Ele vai. Alguém pode levantar uma das mãos e glorificar a Jesus agora? Alguém pode levantar uma das mãos e glorificar a Jesus agora?